boa tarde. A religião, a territorialidade e as identidades dão consistência a uma publicação da imprensa nacional e que é coordenada por Alfredo Teixeira. Está hoje connosco e temos a oportunidade de olhar algumas publicações que apontam para o fenómeno religioso. Mas antes, olhamos ainda à rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Provavelmente já ouviu falar no rapto de pessoas em alguns países de África, como a Nigéria, por exemplo. Podemos dizer que isso está a transformar-se quase numa praga. É um negócio com a vida das pessoas. Cidades, vilas, aldeias, em nenhum lugar se está verdadeiramente em segurança. Mas provavelmente não saberá que os padres e as irmãs e os seminaristas são um dos alvos principais dos bandos armados que atacam dia e noite quando menos se espera. O padre Andrew Danjuma estava um dia destes na rua quando um homem que seguia de motocicleta olhou para ele com desconfiança. Ele teve de fugir. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. There is some kind of an interest by the kidnappers to focus more on the clergy, the Catholic priest, for example. A gentleman on a motorcycle came looking at me suspiciously. I was dressed, of course, in my cassock. Immediately I was alarmed. I got my mask box. I had to start running. Eventually, I came out to the main road where I got a car and left. If I have to go to Mass, I will have to phone the catechists if they had had any news of kidnapping the night before. At the military joint task force on ground, I'm all set. On the basis of their response, I may or may not have to go to that church for Mass. It gives me a whole lot of joy when I go to a village church after all the troubles of getting there and the people are there seated waiting. It's quite encouraging. You will not believe it that people are hungry and yearning for the good news. Here we use motorcycles to carry out our priestly functions and responsibilities, but it's not safe at all. Whereas in a car, it offers some form of protection. Our appeal for cars, for transportation, so that we'll be able to carry the gospel of Christ that we have been mandated to carry to every part of our diocese and beyond. Antes de o padre Andrew ir para algum lugar para celebrar a missa ou dar uma aula de catequese ou tratar de algum assunto, ele tem de perguntar primeiro se está tudo bem, se não há movimentações estranhas, se não houve notícias de raptos. É assim o dia a dia na Nigéria. Os padres, as irmãs e os seminaristas estão sob ameaça. Podem ser raptados a qualquer instante, em qualquer lugar. Ajudar esta igreja que vive ameaçada todos os dias, mas que não desiste da sua missão, é o nosso trabalho. Eles contam connosco, eles precisam de nós. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja
que precisa da nossa ajuda. Dom António Francisco dos Santos dá agora nome a uma nova avenida da cidade de Aveiro. No dia em que se assinalavam 18 anos da ordenação episcopal de Dom António Francisco dos Santos, a cidade de Aveiro quis homenagear o seu antigo bispo, atribuindo o seu nome a uma nova avenida numa área de ampliação e qualificação urbana na freguesia de Esgueira. A nova avenida conta também com um conjunto escultórico de Paulo Neves que representa os arcanjos. Joga muito bem essa ideia que o Paulo Neves teve, os valores que corporizam os arcanjos, a nota que o Paulo quis colocar em cada um dos arcanjos de um elemento de cor, com as 3 cores de Portugal. Tudo isto joga muito bem com aquilo que foi o legado que Dom António Francisco nos deixou, de homem absolutamente de Deus, mas intimamente da sua gente. Um de nós, como eu sempre gostei de dizer. Ele foi um bispo muito marcante e por isso esta memória que nós queremos também deixar alimentada pelo nome desta avenida e pela presença da obra do Paulo Neves. A nova avenida Dom António Francisco dos Santos tem na sua extensão 3 rotundas e cada uma acolhe um arcanjo. Miguel, Rafael e Gabriel surgem do impulso criativo de Paulo Neves. Este é um tema em que é o tema dos arcanjos, não é? Como são os 3 arcanjos, que são no fundo os que protegem os anjos, e eu acredito em anjos. Acho que as pessoas que, por exemplo, eu acho que a minha mãe é um anjo, a minha avó é um anjo, e são pessoas que olham por nós, que nos protegem. E este é o tema dos arcanjos, os 3 arcanjos, não é? E tem este em particular uma referência que é própria do arcanjo em causa, que é a referência da criança de um outro elemento que aparece aqui na sequência desta avenida. Que é o protetor das crianças, é o protetor, é o que guia, não é? O que guia o caminho. O escultor, que conhecia o antigo bispo de Aveiro, registra uma satisfação especial pelo seu nome ficar associado a este itinerário dos arcanjos. Para mim é um grande prazer isso, porque eu convivi de perto com ele, porque ele era muito amigo do meu tio. Eu tinha um tio que era missionário, que era padre em Coquejães, e ele, quando vinha cá do Brasil, normalmente convidava-o para jantar ou para almoçar em casa, e eu tive a oportunidade e a felicidade de o conhecer de perto, de estar a almoçar com ele e a ouvi-lo falar. Que para mim era uma pessoa excepcional, fantástica. A nova avenida, situada na zona onde Aveiro se renova e expande, acolhe estes arcanjos e homenageia o antigo bispo da Diocese. Eu acho que o Dom António é um anjo que olha por nós, que nos protege, que está atento para o nosso caminho e que nos vai ajudar nesta nossa caminhada enquanto cá na Terra. Acho que sim. Na ocasião, uma sessão solene enquadrou ainda a apresentação do catálogo da obra Arcanjos, com a presença do escultor Paulo Neves. O presidente da Câmara Municipal de Aveiro considerou que estas novas peças expressam bem a aliança de cada homem com Deus, numa opção de liberdade e de fé. O momento foi também marcado por uma conversa sobre a vida e a obra de Dom António Francisco dos Santos. Com a presença de familiares e amigos, foi evocada a memória do antigo bispo de Aveiro, também a sua simplicidade e valores que permanecem muito presentes na memória dos aveirenses. Nos 18 anos da sua ordenação episcopal, Aveiro rendeu homenagem a Dom António Francisco dos Santos, que agora integra a toponímia da cidade. É a situação difícil que os cristãos enfrentam em algumas partes do mundo e para as quais a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre canaliza o seu apoio. Agora olhamos
O fenómeno religioso e a territorialidade é uma relação que se define e altera as identidades. Está connosco o Alfredo Teixeira, que coordena a obra Religião, Território e Identidade, Contextos Metropolitanos. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, este livro, publicado pela Imprensa Nacional, que é um estudo e de vários autores, fala-nos de uma realidade em mudança, de uma mutação que está ela própria a mudar as identidades das pessoas. Olhamos hoje a realidade em que estamos inseridos de forma diferente daquilo que acontecia há algumas décadas atrás. Sim, de facto, esta obra, que se insere, de facto, numa coleção da Imprensa Nacional, uma coleção de estudos de religião que foi iniciada na altura pelo meu colega José Tolentino Mendonça e que, de alguma forma, quer promover, numa editora que tem uma missão pública, quer promover, de facto, o conhecimento das religiões, da religião, do fenómeno religioso. E, neste caso, este é o último volume, centramos-nos bastante nesta equação. Enfim, o fenómeno de transformação das práticas do território, a forma como habitamos, sobretudo no universo, enfim, das dinâmicas de metropolização, que impacto tem isso nas identidades religiosas? E, de facto, este estudo é um estudo que é um ponto culminante depois daquilo que fizemos em 2018 e 2019, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Na altura, desenvolvemos um estudo por amostragem, uma amostra representativa da população da área metropolitana de Lisboa. E agora aqui desenvolvemos isso, não apresentamos apenas números, desenvolvemos muito mais tudo aquilo que diz respeito à interpretação desses números. E, de facto, é muito interessante perceber que esta área metropolitana de Lisboa é, digamos, uma área bastante singular do ponto de vista das dinâmicas religiosas. Porque nós já, num estudo que eu coordenei com o patrocínio da Conferência Episcopal Portuguesa em 2011, nós tínhamos observado que mais de metade das pessoas sem religião habitavam este território, mais de metade dos evangélicos, por exemplo, habitavam esta região. Também, grande parte daqueles que nessa amostra se identificavam como crentes sem religião, habitavam esta região. Portanto, este esforço, uma espécie de zoom sobre esta região, a meu ver, traz uma enorme visibilidade para aquilo que é o problema da pluralização religiosa em Portugal e, ao mesmo tempo, também a recomposição das identidades existentes. Portanto, por exemplo, do ponto de vista da identidade católica, é muito interessante observar o que se passa aqui, porque provavelmente, tendo em conta que os fatores que caracterizam este território, porventura, são dinâmicas que também vão caracterizar outros territórios. De alguma forma, isto pode nos dar uma capacidade de projeção bastante interessante para aquilo que são essas dinâmicas de mudança nesta relação entre religião e território. Este é um trabalho que resulta da investigação, também do trabalho desenvolvido pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, da Universidade Católica, o CITER. Estamos a falar de uma interessante ferramenta pastoral também. Sim, é verdade, porque, de alguma maneira, grande parte daquilo que nos caracteriza diz respeito à forma como nos inscrevemos num território. E, por exemplo, para a Igreja Católica, é decisivo compreender que, de facto, os modos de habitar hoje se transformaram, porque grande parte das estruturas eclesiais foram construídas num modelo que podemos chamar de civilização paroquial, onde, de alguma forma, a relação das pessoas com o território era muito estável. Era, de alguma maneira, uma relação que não era muito pressionada pelas dinâmicas de mobilidade, pelas dinâmicas de novos residentes. Por exemplo, um dado curioso que é trabalhado neste livro diz respeito, por exemplo, a um facto que observamos. Nesta amostra representativa da população que habita este território, quando nós isolamos nessa amostra as pessoas que vivem aqui há menos de 2 anos, nós temos um decréscimo enorme do peso relativo dos católicos.
enfim, já tínhamos verificado isso noutros estudos, ou seja, quando nós nas amostras nos centramos na população que habita há menos tempo num determinado território, o peso relativo dos católicos decresce extraordinariamente. O que quer dizer que, de alguma maneira, boa parte daquilo que nós podemos hoje ainda identificar como uma população católica portuguesa, porventura ainda está muito determinada por esses dinamismos antigos, tradicionais, de pertença a um território e de alguma forma, de uma vivência religiosa muito enraizada num território. O que quer dizer que, por vezes, esse tipo de identidade se revela pouco adaptado à situação de mobilidade, à situação que obriga a reconstruir essa identidade num outro território. E, portanto, do ponto de vista pastoral, parece-me claro que isso implica uma maior atenção à natureza das mobilidades que hoje nos caracterizam e implica, por exemplo, do ponto de vista das estratégias eclesiais, um maior investimento, por exemplo, nas dimensões de acolhimento e de acompanhamento das pessoas nos seus trânsitos. E, de facto, temos aí, enfim, penso que há muito que pensar nesse contexto. O próprio momento de sínodo que a Igreja vive pode dar uma contribuição e uma ajuda nesse sentido. O CITER também coordena aqui outras duas publicações da coleção Cátedra Manuel Sérgio. E aqui percebemos também como o desporto, a ética, a transcendência estão elas também muito ligadas à formação destas identidades, sejam elas novas ou não tão novas, mas esta questão da mobilidade, do desporto, de algo a que habitualmente associamos a uma competência meramente física, afinal tem um arco de abrangência muito mais vasto. Sim, de facto, provavelmente parecerá estranho para alguns que a Faculdade de Teologia, no âmbito deste centro de investigação, tenha uma cátedra que reflete o desporto. Enfim, não será tão estranho se pensarmos que, por exemplo, desde o século XIX, os Papas se têm pronunciado sempre sobre o desporto. Ainda em 2018, o Dicastério para os Leigos e Família publicou um documento muito interessante a que deu o título Dar o Melhor de Si, que é uma reflexão cristã e humanística sobre o desporto. Mas, de facto, neste caso, esta cátedra Manuel Sérgio, no fundo, é o modo como atualmente a Faculdade de Teologia coopera com o IPDJ numa reflexão que quer prolongar o pensamento do professor Manuel Sérgio, que muito em breve irá fazer 90 anos e que nos deixa um legado muito importante sobre uma reflexão humanística sobre o desporto, como uma prática aberta à transcendência. Claro que não necessariamente uma transcendência no sentido religioso, há uma dimensão de transcendência no desporto que diz respeito essencialmente à transcendência de si, à superação, mas de facto esse lugar humano tem sido um lugar muito importante para a própria reflexão cristã, para a reflexão teológica, enfim, basta recordarmos na metáfora da corrida que encontramos nos textos de São Paulo e mesmo a metáfora do treino, da ascese como treino que, enfim, está presente na espiritualidade cristã ao longo da história. Por isso, de alguma forma, este tem sido um lugar muito interessante para a Faculdade de Teologia, de encontrar no desporto um lugar onde o humano se diz na sua complexidade, onde encontramos uma discussão muito importante sobre os valores fundamentais que orientam as nossas vidas e, portanto, obviamente, sendo um lugar privilegiado, um laboratório onde podemos compreender o humano na sua complexidade, é obviamente um lugar teológico. Até o desporto como construtor de uma nova ética, não é? E da superação das situações de violência para o entendimento entre as Sim, um dos volumes que agora saiu, Desporto e Causa Comum, é precisamente um volume que analisa esta forte relação que o desporto pode ter,
quer com a nossa experiência de habitar uma casa comum, enfim, muito sob o impulso do pensamento do Papa Francisco na Laudato Si, mas também na Fratelli Tutti. A experiência desportiva com esta capacidade de construir valores universais que nos solidarizam, mas ao mesmo tempo a relação que o desporto pode ter com a mobilização para objetivos comuns que nos solidarizam. Porque, de facto, o desporto, em particular na sua dimensão de jogo, ajuda-nos a compreender esta dimensão fundamental que é aquela em que o outro, mesmo competindo connosco, não é um inimigo, é um outro sem o qual não podemos desenvolver a nossa própria atividade. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, há um princípio de solidariedade fundamental na prática desportiva que pode ser um lugar de inspiração para as nossas vidas, para as nossas práticas cotidianas. Aliás, o outro volume, o Comportamento Humano, que é um livro escrito pelo Jorge Araújo, enfim, os que conhecem a área do basquete reconhecerão nele, de facto, uma figura proeminente na construção do basquete em Portugal. E é um livro que trabalha, por exemplo, esta ideia de que a experiência do treino desportivo como comportamento é algo que pode ser transposto para outros domínios da nossa vida. Essa experiência fundamental que é treinar é uma experiência que, de alguma maneira, não deve ser isolada apenas na prática desportiva, mas ela pode ser pensada, vivida noutras situações do nosso cotidiano. É, portanto, também uma reflexão nesta linha daquilo que pretendemos, que é uma reflexão, de facto, a partir de diferentes pontos de vista sobre o desporto, procurando perceber como é que ele é, de facto, um lugar de construção de nós, das nossas relações, das nossas sociedades. Muito bem, livros que vale a pena visitar, contributos importantes e estão disponíveis pela Universidade Católica Portuguesa Editora. Alfredo Teixeira, muito obrigado por esta presença hoje aqui no programa Eclésia. A terminar, recordo que mais logo, alguns minutos após a meia-noite, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Nós ficamos por aqui, tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.